Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Agora, dando prosseguimento ao estudo da literatura colonial brasileira, mais precisamente ao período neoclássico, nós temos aqui o Barroco Mineiro. Aí vocês logo devem estar se perguntando, por que se o estudo é do neoclassicismo brasileiro, por que falar em Barroco novamente? Como tantas e tantas outras escolas literárias, o Barroco ele se deu no Brasil, no caso aqui em Minas Gerais, precisamente, ele se deu de uma maneira mais tardia. Então, enquanto nos grandes centros mundiais o Barroco já havia completamente sucumbido, né? Tínhamos poucas manifestações barrocas pelo mundo, aqui em Minas Gerais ele estava a pleno vapor. Bem, então, mais uma vez, já conhecemos aquelas três tendências lá no primeiro vídeo, né? Três tendências do neoclassicismo, né? O arcaísmo propriamente dito, o neoclassicismo e suas tendências artísticas e o prenúncio de romantismo. Ainda temos uma manifestação puramente barroca dentro desse período, né? Dentro desse século, no caso aqui, dentro do século XVIII. Bem, então, aqui os autores eles começam interrogando, né? Você já deve ter ouvido muitas vezes a expressão barroco mineiro. E se você sabe que esse barroco está ligado ao ciclo do ouro do século XVIII, pode estar um pouco confuso. Afinal, esse período é barroco ou neoclássico? Porque, considerando só as datas, século XVIII aqui não seria século ou tempo, né, para manifestações barrocas, e sim neoclássicas. Porém, já sabemos de longa data que um período artístico ele não se encerra com a mera convenção de 1900 e tal, encerrou movimento X e começou movimento Y. Não é bem assim. Então, a resposta a essa pergunta exemplifica muito bem a observação de que, quando estudamos história da arte, não podemos confiar ingenuamente nas periodizações e classificações. Elas são muito úteis, mas construídas apenas com finalidades didáticas, para dar uma organização racional e compreensiva ao conjunto de produções artísticas. O que ele quer dizer com tudo isso? Que essas periodizações, ou seja, que essas marcações em datas, em séculos, em décadas, elas servem para estabelecer o grosso das produções de um determinado movimento literário, mas isso não quer dizer que, posteriormente ao encerramento desse período, essas datas, não hajam mais nenhuma manifestação daquele movimento anterior, certo? Então, com essa finalidade, exigem grandes abstrações, generalizações e simplificações, ou seja, considerar só apenas as datas é simplificar o estudo desses movimentos artísticos. Bem, então a escola mineira, ou literatura neoclássica em sentido amplo, porque tudo está englobado no neoclassicismo, mesmo essas manifestações de cunho barroco, né? Convive com as artes plásticas e a arquitetura do chamado barroco mineiro. Bem, trata-se de um barroco tardio, eclético, ou seja, que mistura os estilos barroco e o rococó. Para saber-se melhor o que seria o barroco rococó, nós temos aqui no boxzinho ao lado, rococó, estilo tipicamente francês, na decoração, que se manifestou especificamente na arquitetura e na pintura, né? Desenvolvido no reinado do Luís XV, né? Então, basicamente, essas manifestações aqui, elas foram reincorporadas aqui no Barroco Mineiro.
e através de quais artistas brasileiros, né? Então, os principais artistas desse movimento, do barroco mineiro, né, ou barroco rococó, foram, na pintura, Manuel da Costa Ataíde, e na escultura e arquitetura, a grande figura do barroco brasileiro, poderia assim dizer, e não apenas do mineiro, que é o Antônio Francisco Lisboa, que é o conhecidíssimo Aleijadinho, certo? E aqui à frente, nós temos um poema do Fernando Paixão, em homenagem ao Aleijadinho, aí na página 62 do livro didático de vocês, certo? E ao lado, nós temos também uma pequena biografia do Antônio Francisco Lisboa, aqui ao lado, para leitura posterior. Então aqui nós temos, né, Aleijadinho. Na pausa do cinzel e das ferramentas, declinas perguntas à pedra. Teus profetas elegem o ar, conhece o volteio dos dias, pisam o pergaminho das parábolas. 12 vezes a pedra humanizada respira o silêncio das colinas. Tuas mãos, em descanso, emocionam o tempo fixado. É basicamente uma descrição do ofício do escultor, que esculpia, né, suas obras, né, em pedra sabão e também em itacolomito, que é uma espécie também de pedra, né, que é mais flexível, que é bom para que torna-se mais simples, né, o ofício dele de escultura, certo? Então aqui nós temos uma pequena biografia do Aleijadinho, que mostra, né, do mal que ele sofria, por exemplo, e não se sabe ao certo, são dados incertos, né? Inclusive a data de nascimento dele, 1730, há uma interrogação indicando que possivelmente não fora 1930, né? Então é uma biografia que se diz imprecisa. E aqui com relação à doença que ele era acometido, né? Como todos sabem, Aleijadinho justamente porque ele tinha, digamos assim, limitações, né, tanto nas mãos quanto nos pés, né, inclusive ao final da vida ele já esculpia amarrando as ferramentas aos troncos dos braços, né? Então não se sabe se foi essa doença que levou a uma degeneração dos membros dele, né, tanto inferiores como superiores, se foi através de uma sífilis, o reumatismo ou mesmo hanseníase. Não se sabe ao certo, né? O que se sabe é que muitas das obras deles estão espalhadas em muitas cidades de Minas Gerais, como Ouro Preto, como Congonhas do Campo, Sabará e principalmente São João del Rei. Ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje relativo ao barroco mineiro dentro do período neoclássico. Até o próximo.